Cheguei. Boa noite, boa noite. Emoções e inteligência emocional. Olá, Gra. Temaço. Como vão vocês, meus bens? Deixa eu fixar aqui o comentário. Pronto. E aí, me digam. Vou esperar o pessoal entrar. Horário novo de live, nem todo mundo ainda se acostumou. Tem uma galera que gostava mais do sextor, nosso sextor. Mas acho que de quarta até agora, em relação a cursos e tudo mais, consigo manter mais essa constância para não ter que ficar toda hora remarcando. E é isso, gente. Estão prontos para falar sobre emoções? É um povo que geralmente foge desse assunto, né? Venho falar aqui com propriedade. Eu já contei para vocês diversas vezes que eu era uma pessoa que tinha zero consciência emocional sobre mim, assim. Tinha... Minha terapeuta perguntava, como você se sente em relação a isso? Hã? Eu falava, quê? Ah, raiva, tristeza, medo. Não sabia distinguir o quanto isso faz parte do meu padrão familiar, mas a gente vai chegar neste lugar ainda. O que eu quero falar para vocês já mais sem delongas é que, por mais racional que você seja, e eu sei que a maioria aqui é, porque afinal de contas, né, gente, ninguém vem aí à toa, vocês são no mínimo altamente racionais, tem questão com a vulnerabilidade que eu sei, porque, né, são coisas que eu já trabalhei, estou trabalhando em mim, então nunca é à toa. A gente se conecta com as pessoas por semelhança, por, né, ressonância. Então, até a minha terapeuta fala, ela fala, Jéssica, é tão legal ver você falar sobre emoção, sobre inteligência emocional, porque você era uma pessoa que não tinha isso, né, você não tinha nem claro como é que você sentia, como era a tua resposta emocional, era muito de reação e não de ação, que é bacana pra caramba. E a gente vê como quando a gente escolhe, a gente opta por um caminho, escolhe trilhar um caminho, escolhe viver o processo, a gente consegue sim sair de um ponto A e ir pro ponto B. Mas a gente precisa fazer uma escolha. Então vamos lá, sem mais delongas, por mais racional que vocês sejam, o sentir está aí. E ele sempre estará aí. Porque a emoção, ela é algo que serve à nossa sobrevivência, né? Então, as nossas emoções estão a serviço da nossa sobrevivência. Então, a gente tem 5 emoções bases, né? Eu vou trazer as 5 emoções bases, porque a gente já tem alguns autores que falam até de 7. Mas eu vou falar de 5 aqui, que são as 5 básicas, a maioria que as pessoas conhecem. Vocês têm ideia de quais sejam? Vamos conversar aqui. Lembra que eu gosto, né? Gosto de conversar com vocês, né? Nada de palestrinha. Eu vou falar sempre isso. Vamos lá, o que vocês acham? Quais vocês acham que são as emoções bases? Me digam. Vou esperar. Qual é a percepção de vocês de quais são as emoções bases, aquelas que são inerentes à nossa condição humana? Raiva. Então, a gente tem medo, raiva, alegria, nojo e tristeza. Então, essas são as 5 emoções bases. E por que elas são chamadas de emoções bases? Porque qualquer ser humano, em qualquer lugar do mundo, e até mamíferos de modo geral, expressam essas emoções. Então, quando os estudiosos foram fazer as pesquisas, os neurocientistas foram fazer as pesquisas, eles veem que qualquer pessoa, de qualquer etnia, de qualquer cultura, ela vai demonstrar raiva, medo, tristeza, alegria e nojo da mesma forma. São as mesmas expressões faciais, são os mesmos impulsos corporais. Então, por isso que elas são chamadas de emoções bases ou universais. Ficamos claros até aqui?
Essas emoções bases universais estão a serviço da preservação da nossa vida. E elas respondem a um estímulo externo. Então tem aquela coisa de tipo, eu não sinto. Não, você sente. A única coisa é que você tem um grau maior ou menor da consciência aí do que você está sentindo. E aí, o que é importante fazer um paralelo com vocês também? O que é emoção e o que é um sentimento. Quando a gente fala de emoção, a gente fala justamente dessas emoções básicas que são disparadas no nosso organismo, no nosso cérebro, são disparadas de acordo com o estímulo que a gente tem, não o estímulo externo que a gente tem, e elas sempre vão tentar manter a gente num equilíbrio. Já o sentimento é alguma coisa que você faz uma elaboração do que está acontecendo. Então, por exemplo, a partir da raiva pode vir uma frustração. A frustração já é um sentimento elaborado, né? Então, não é algo, você precisa de uma cognição, não é alguma coisa que simplesmente vem, porque primeiro você sente, depois você vai para subindo, né? Então, primeiro começa do sentimento e aí você vai subindo para a cabeça, né, para os pensamentos, e você age ou reage. O que a maioria de nós fazemos? Nós reagimos às emoções. Então, acontece uma questão de uma raiva, ao invés de você conseguir muitos poucos, né? A raiva é a emoção que mais tem estímulo na gente, né? Ela é altamente impulsionadora. Né? Tanto que falar que a raiva muito bem utilizada, vou fazer na força da raiva. Quantas vezes a gente não fala isso, né? Mas só de raiva eu vou fazer. E aí você faz com gosto, você faz com aquele jeito, né? Aquele ímpeto, né? Você faz de raiva. A raiva é altamente impulsionadora, mas ela pode ser impulsionadora para o mais, como pode levar você a bater boca com o teu chefe e você perder o emprego. Ou você terminar um relacionamento sem querer porque você simplesmente está fugindo de sentir algum outro sentimento ali, que a gente já falou dos valores, né? Dos valores repelentes. E quando a gente não tem consciência muito bem dos nossos valores, olha a alergia, dos nossos valores atraentes, os repelentes vão surgindo na frente e a gente vai evitando viver algumas coisas ao invés de ir buscando viver algo mais, né, mais em ressonância com o que a gente quer para o nosso futuro. Então, até aí ficou ok, gente, para vocês? Porque por emoções a gente fala basicamente disso. Que são estímulos, né, que elas respondem a estímulos externos, são inerentes aos seres humanos, aos mamíferos, todos sentimos. A única diferença que vai fazer é o grau, né? Então, por exemplo, numa situação de raiva, vai ter um grupo que foge e vai ter um grupo que luta. E isso vem aí de diversas outras questões. Então, você tem padrões, de repente, aí tem os padrões familiares, né? A gente olha pelo pensamento sistêmico, como que era na família, qual foram os acontecimentos da família. Então, se for alguns tipos de acontecimento das pessoas perderem, morrerem muito, pode ser que um grupo se comporte de uma forma que vá lutar, né? Vá reagir e não que vai fugir. Isso também é algo que depende muito de pessoa para pessoa. Então, isso é muito importante de ter em mente. E vocês já ouviram falar daquele ditado, ou quando alguma pessoa chega e fala assim pra vocês: poxa vida, eu fiz tanta coisa boa pra aquela pessoa, fiz tanta coisa legal, sabe? A gente saiu, a gente foi companheiro por tanto tempo e de repente, porque eu fiz algo que não a agradou, ou então fiz algo que deixou a pessoa com raiva, ela simplesmente deletou tudo de bom que eu fiz. Algumas de vocês já tiveram essa experiência? Ou já ouviram alguém contar uma história dessa parecida? Fala, nossa, que pessoa ingrata. Ao invés dela olhar tudo de bom que eu já fiz pra ela, ela tá olhando esse único erro que eu fiz. Vocês já passaram por essa situação? Ou já ouviram alguém falar sobre isso? Me digam aqui, que eu vou explicar isso com base da neurociências pra vocês. Contem para mim. Já falei, gente, eu gosto de conversar com pessoas. Vamos lá. Quero ouvir as percepções de vocês, até para saber se vocês estão entendendo até onde a gente chegou agora. Que, de novo, a gente está construindo um caminho, né? Então, a gente veio lá do mês passado ganhando consciência sobre algumas coisas, falando sobre valores. Semana passada a gente falou sobre lugar, como que a gente olha para o relacionamento dos nossos pais, para a gente entrar no nosso próprio lugar. E agora a gente vai aí caminhando, agora bem cognitivamente. Hoje é bem cognitivo, mas sempre tem aquele aspecto sistêmico, para falar sobre as emoções e inteligência emocional, porque a gente precisa estar num lugar de muita maturidade para conseguir construir um relacionamento afetivo que leve para o mais, né? Então,
Contem pra mim. Vocês já viram algo nesse sentido? A pessoa fala, a pessoa ingrata, esquece tudo que eu faço de bom. Sabem por quê? Porque se vocês pararem pra olhar nossas emoções bases, a gente tem uma emoção base positiva, que é a alegria, né? Então, as demais, elas têm uma conotação negativa justamente que é para a função protetiva. Então, o nosso cérebro está a todo momento tentando nos proteger, para que a gente consiga levar a nossa espécie adiante. Então, sempre para a preservação da vida. Então, se você tem mais emoções bases negativas do que positivas, dependendo da intensidade com que essa emoção negativa ela é despertada em você, simplesmente a emoção positiva apaga. Por quê? Porque o teu cérebro está a todo momento tentando te proteger e tentando levar a tua vida adiante. Então, isso é algo que está muito além do que a gente pode aí racionalmente. Por isso que a gente vem com todas as ferramentas que a gente pode ter hoje em dia, acesso, que nós temos hoje em dia acesso, como a inteligência emocional, que nos ajudam a fazer um gerenciamento das emoções. Porque aí já vem aqui falar, ninguém controla a emoção, tá? Se a pessoa vira pra mim e fala pra você, fala assim, não, eu tenho um autocontrole sobre as suas emoções. Não, o máximo que você tem é um gerenciamento, tá? No controle a gente, sinto lhes dizer, mas já dizendo, de controle a gente não tem de nada. A gente faz uma administração, a gente faz um gerenciamento, mas controle mesmo não tem. Você tentar controlar tudo mais um pouco, você vai sofrer pra caramba na sua vida, já, né? Já veio falar isso aqui, né? Trago verdades difíceis de engolir às vezes aos controladores de plantão, porque eu sei que tem muitos aí, porque afinal de contas eu sou uma em remissão. Mas seguimos, né, meus bens? É bom falar umas verdades assim, quarta-feira, então meio de semana, que você já acorda amanhã e fala, ai, nossa, eu não controlo nada. Como é que eu lido com isso? Respirando fundo e acolhendo a vida que chegou até você, confiando que você pode caminhar para o mais se você quiser, certo? Pequeno adendo, vamos voltar. E por que tudo isso também, né? Presente. Você tá falando, gente, vocês são muito minha galera. Todo mundo ali, ó, na mesma jornada, passinhos, um pra frente, outro pra trás, mas todo mundo na mesma jornada. Outro dado. A gente sempre fala, né, que a gente tem 5% do consciente e 95% aí, mais ou menos, do nosso inconsciente, né, que é o que opera. A gente tem um conceito na neurociências que diz que nós temos um cérebro triuno. Eu vou comprar um cérebro, inclusive, daqueles de anatomia, porque eu quero trazer ele para explicar as estruturas para vocês, até para embasar um pouco mais altamente racionais, a gente gosta, né, gente? Então, vamos lá. O que é esse conceito do cérebro triuno? A gente realmente, pela questão evolutiva, a gente tem camadas do nosso cérebro que foram construídas. Então, a primeira camada seria o nosso cérebro reptiliano, né? Então, as estruturas mais, assim, primitivas que a gente pode ter, inclusive a nossa amígdala, que é disparada, por exemplo, quando a gente passa uma raiva muito grande, qualquer sentimento, qualquer estímulo que seja de luta ou fuga, vem da amígdala. Então, se acontece alguma coisa da pessoa te deixa com raiva, você quer dar na cara dela, é a amígdala que está sendo disparada. Então, esse é o cérebro reptiliano, ele vai olhar muito para a sua sobrevivência, ele vai querer que você leve a sua vida adiante, independente de como. Ele não pesa a consequência, ele não tem a estrutura para isso. Então, o cérebro reptiliano, ele é composto no nosso cérebro de 55%. 55% do nosso cérebro é reptiliano. Em cima vem a camada do nosso sistema límbico, que é o nosso centro emocional, que ali tem o hipocampo e tem outras ali estruturas cerebrais. Ele é localizado entre as nossas orelhas. Então, como se fosse a amígdala, um miolinho, entre as nossas orelhas ali tem toda a estrutura do sistema límbico, que corresponde a 38% do nosso cérebro. E aí, só depois aí, vem o nosso córtex pré-frontal, que é essa parte mais aqui, né, que fica aqui. A gente fala do córtex pré-frontal e do neocórtex, que aí sim a gente tá falando do centro executivo, do nosso racional, e ele corresponde a apenas 7% do nosso cérebro, porque afinal de contas ele chegou por último. Então, na realidade a gente tem aí 7% de um cérebro consciente, mais ou menos, e 93% de um cérebro inconsciente, que responde a estímulos externos, que tá sempre, ou dependendo do seu grau de consciência, reagindo o tempo inteiro. Então, tá vendo como é bacana a gente ter uma consciência a mais? Então, você vê que você é um serzinho bem assim, se for olhar para trás, né? A sua ancestralidade vai te pegar o tempo inteiro, se você não for chamado à consciência.
Se você não quiser fazer diferente, você vai continuar reagindo à vida e não agindo, né? Então, alguém vai te falar alguma coisa, você vai reagir. Você não vai agir. Pensar, respirar fundo, pegar esse 7% aí, esse neocórtex, esse centro racional na mão e fazer alguma coisa a respeito. Então, falamos agora sobre todas as partes da emoção, trouxemos aí para trás para explicar um pouquinho da neurociências, que eu acho importante até vocês entenderem. Agora vai ficar bem difícil quando vocês sentirem aquele primeiro ímpeto, vocês vão lembrar de mim falando, olha gente, 93% aí entre sistema emocional e reptiliano. Então, calma, respira fundo. Você consegue, você é um ser humano inteligente, capaz e forte. Tá aqui, eu sei que você consegue. Se eu conseguir, vocês conseguem também, tá? Porque eu sou uma pessoa altamente raivosa, já reagi muito nessa vida e agora com todas, né, as ferramentas e o nosso orar e vigiar aí, é possível fazer diferente. Feito isso, agora a gente vai falar sobre inteligência emocional. Quem de vocês já ouviu falar sobre inteligência emocional aqui? Já ouviu alguém falando sobre ou entende um pouquinho do que é? Me digam. E me digam também se está fazendo sentido para vocês, meus bens. Porque eu preparei aqui com muito carinho esse conteúdo de hoje, porque é importante, eu acredito que seja importante para a construção. Fez parte da minha construção também, faz parte da minha construção, né? Para estar nesse lugar aí hoje de zero consciência para quem... Vou até contar uns causos para vocês que aconteceu comigo. Eu falei, yes! Tá vendo? Tá melhorando, gente, é só querer. Mas me contem, vocês sabem o que é inteligência emocional? Já ouviu falar? Já? Show! Inteligência emocional, gente. A gente tem aí o Daniel Goleman, né? Que é o que estruturou toda a parte da inteligência emocional, que é o precursor dessa inteligência, como se fosse um ramo da psicologia. Então, ele traz que, através da inteligência emocional, a gente faz um gerenciamento nosso, né? E um gerenciamento das nossas relações. Então, a gente vai fazer uma dança com a inteligência emocional, utilizando a inteligência emocional do nosso sistema, todo esse sistema límbico, todo esse sistema reptiliano com o nosso córtex. E para isso a gente tem ferramentas. A inteligência emocional, ela tem 4 bases principais. E aí eles falam, né, que se você tiver 2 delas pelo menos bem presentes na sua vida, o restante já vem por consequência. Que são a autoconsciência e o autogerenciamento. Né? Eles colocam na linguagem self-control, mas, de novo, controle zero. Então, já coloco como autogerenciamento. Para você ter uma autoconsciência, né, que é o principal aí das questões, o que você precisa para ter uma autoconsciência? Presença. Então, você precisa estar no seu corpo. Quando uma emoção te atinge, então, por exemplo, quando você sente raiva, aonde você sente a raiva? Porque a gente sente no corpo. Onde você está sentindo essa raiva? Não, eu sinto um nó no meu estômago, eu sinto um nó na minha garganta, eu sinto a minha mão esfriar, eu sinto tremedeira, me dá calafrio. Aonde você sente a emoção? Porque é muito importante nessa etapa da autoconsciência que nós estejamos em nós. Para que a gente saiba na hora que a emoção vem. Por que ela vem? Se você tem um estímulo interno, alguém bate no teu carro, você vai ficar... Ninguém fica, né? Sempre vem a emoção. Então, veio a emoção. Aonde que eu tô sentindo a raiva? Ah, eu sinto a minha raiva, eu sinto que meu coração começa a palpitar e eu sinto um frio no meu estômago. Ok, então você já sabe. Olha, a raiva tá se manifestando. E aí você começa o autogerenciamento. Estou sentindo raiva. O que eu faço com essa raiva? E aí a gente tem, por exemplo, na ferramenta enquanto inteligência emocional, o respirar fundo. Então, quem fala muito sobre inteligência emocional também fala muito sobre meditação e sobre mindfulness, porque tudo isso traz a gente para um estado de presença. Tudo isso traz a gente para o agora. E para a gente conseguir parar de reagir à vida e começar a agir de forma inteligente, fazer uma gestão emocional e agir de forma emocionalmente inteligente, a gente precisa estar em estado de presença. A gente precisa saber que na hora que você sentir o impulso da emoção chegar, você precisa, no mínimo, respirar fundo para conseguir tomar uma decisão maior. Por quê? Dependendo da intensidade da emoção, de como o nosso cérebro é em 97% dividido entre reptiliano, que está ali, a amígdala, lembra? Luta ou fuga, e o nosso sistema emocional,
A intensidade da emoção que vem, se a gente não respira fundo, nós somos tomados. Vocês já foram tomados por algum sentimento, por alguma emoção e fizeram algo e depois falaram: putz, grilo, pra que eu fiz isso? Pra que eu falei isso? Já aconteceu com vocês? Eu tenho absoluta certeza que já aconteceu. Que já aconteceu com todo mundo. Você xingar alguém, brigar com alguém, fazer algo, quebrar algo, aquelas arremessadas de coisa na parede, aí quando vai ver, putz, quebrou. Aí vai ter que gastar dinheiro, vai ter que comprar de novo. Por quê? Porque não teve uma inteligência emocional. Então, como isso é muito importante, né? Então, se você quer estar aí, de novo, vamos voltar, né, para nossa temática principal do relacionamento afetivo. Vocês acham realmente que isso não é importante? Se a gente quer construir um relacionamento afetivo que leve para o mais, a gente precisa ter consciência de como está a nossa inteligência emocional, como está a nossa gestão emocional. Porque lembra que eu falei, o relacionamento afetivo, ele é espelho. Então, o outro vai trazer, sim, as coisas boas, tal, mas ele vai trazer o sistema dele, ele vai trazer desafios e vai trazer questões para você olhar. Então, se você não está num lugar de interesse, se você não está num lugar de presença, para você conseguir sentir o que você sente, sentir todos os seus sentimentos, sentir as suas emoções, quando você for ver, você está reagindo. E aí você vai entrar em um padrão de relacionamento já conhecido, vai entrar em padrão de comportamento, padrão de reação emocional já conhecido. Então, se você quer fazer um caminho para o mais, isso quer dizer também fazer um caminho diferente. E aí, falando também em linguagem, né, da neurociências, fazer um novo caminho neural, fazer um novo marco neural. E isso implica dizer que vai precisar de, adivinha o que? Processo. Então, a inteligência emocional hoje, gente, para vocês terem ideia da importância que isso tem, a gente tem, né, o QI, que é o quociente, esqueci agora, né? Quociente da inteligência, né? Aquela inteligência bem racional mesmo. E a gente tem o quociente emocional, que já vem aí da inteligência emocional. E a inteligência emocional, ela é classificada como soft skills, que a gente tem, né? Os hard skills, que é aquilo que a gente aprende num curso técnico, a gente aprende na faculdade e tudo mais. E a gente tem as soft skills, que aí a inteligência emocional entra. Então, por exemplo, não adianta nada eu ter duas faculdades, 3 pós-graduações, ser extremamente técnica e maravilhosa tecnicamente do que eu sou, só que eu não tenho nenhum tipo de habilidade de trato com o outro. Eu tenho zero inteligência emocional. Se a pessoa fala alguma coisa pra mim, né, num dia que ela não tá muito bem, que ela também tem as questões dela, e eu não tenho nenhum tipo de trato com o outro, eu vou reagir a ele e eu posso ser extremamente estúpida. Então, você vê quantos casos existem aí na rua, por exemplo, de briga de trânsito, né, digamos, que as pessoas perdem a cabeça, cometem assassinatos, fazem coisas assim que... Ou então, por até questões pormenores, né, até por questões realmente pormenores, e perdem a cabeça. Isso é falta de inteligência emocional, de gestão emocional, de consciência emocional. Então, são tomados aí toda essa estrutura cerebral que a gente tem primitiva, não ativa o nosso racional, porque você precisa de novo, né? Se nós somos tomados por a emoção e o racional apaga, a gente precisa reativar o nosso racional para que a gente haja de forma inteligente. Ah, Jéssica, mas putz, grilo, fiquei com uma raiva tremenda, como é que eu faço para voltar pro meu centro racional, para ligar de novo o meu centro racional? A forma mais eficaz que tem é respirar fundo. Os estudos já dizem que a nossa amígdala, que é esse centro de luta ou fuga, ela dura, em média, o resgate dela. Se você conseguir segurar a sua reação por 5 segundos, o seu cérebro já começa a agir, a pensar diferente. Então, veio o impulso, veio a emoção. Quer dizer, veio a emoção. Veio aquele impulso da reação. Você conseguiu, calma, eu tô com raiva. Para, respira fundo. 1, 2, 3, 4, 5. 3 respiradas fundas, você já consegue voltar mais ou menos para o teu centro e começar a pesar prós e contras. E aí eu fiz um post essa semana. A maturidade emocional de alguém é medida pelo tempo de resposta entre o impulso e a ação. Então, quanto mais aí maduro emocionalmente, o mais centrado você tá, o impulso vai chegar. Mas, porém, se você tá no seu lugar, se você consegue aí respirar fundo, gente, respirar fundo. E aí, isso é treino, de novo. Isso é treino. A gente passa uma vida inteira reagindo à vida, né?
Literalmente, a gente passa uma vida inteira reagindo à vida e não vivendo a vida, e não experienciando a vida, e não agindo perante a vida. A gente passa a vida, às vezes, reagindo, evitando. Então, tudo isso a gente adquire consciência para depois tomar ações práticas de acordo com um novo padrão de comportamento que a gente quer fazer, o novo comportamento que a gente quer ter, o novo padrão emocional que a gente gostaria de implantar em nós. Então, de novo, aí a gente pega a nossa lista de valores, vê o que é importante, qual que é o peso disso na sua lista de valores. Você vê como tá tudo tão costurado uma coisa na outra, como realmente é um caminho? Então, vamos lá de novo. 4 bases da inteligência emocional. A gente já falou sobre a autoconsciência. Se eu tenho autoconsciência, eu sei o que eu tô sentindo, aonde eu tô sentindo, eu faço autogerenciamento. Na hora que a emoção vem, eu respiro fundo, eu consigo recuperar aí a minha parte de centro racional do meu cérebro para agir de acordo, aí fazer um pró e contra. Putz, grilo, fui tomado pela raiva, o cara bateu na minha conta. Se eu for lá, dar uma ré e bater mais no carro dele porque eu fiquei com raiva, o que vai acontecer? Vai ser melhor ou vai ser pior? Ou não, respiro fundo. Ô, querido, o que foi que aconteceu? O que vai ser melhor? Então, esse tipo de pró e contra, de pesar de ação, a gente só consegue fazer na medida em que a gente tem autoconsciência e autogerenciamento. Partindo disso, a gente entra para consciência social. O que é isso? Empatia. É saber aí, por exemplo, o que o outro está sentindo, ouvir algo, né, alguém relatar alguma coisa e conseguir ter uma consciência do que como aquela pessoa pode estar se sentindo. Né? E aí a gente tem pelo menos 3 classificações de empatia que eu não vou entrar aqui agora porque não é o cerne da nossa questão. Mas é só realmente para colocar para vocês o que é a inteligência emocional, quais são as bases dela. E por último, quando a gente já tem autoconsciência, autogerenciamento, já tem a consciência social, a gente entra no gerenciamento das relações. Por quê? A inteligência emocional é algo intrapessoal, eu e eu mesma, e depois interpessoal, eu e o outro. Então, como não falar de inteligência emocional e gerenciamento de emoções quando a gente está falando de relacionamento afetivo? Ou de qualquer outra relação? Isso é uma base, isso precisa. Assim como é uma base, a gente vê como é que a gente está em relação ao nosso pai e nossa mãe. Então aqui já tô partindo do pressuposto que a gente já tá no nosso lugar, que a gente já saiu, já parou de apontar o dedinho pro pai e mãe falando que eles precisam dar alguma coisa a mais, né? Então, não há como controlar a maré do nosso sentir. Hoje eu vi isso, né, uma frase, não há como controlar a maré do nosso sentir. A gente faz um gerenciamento, porque a emoção vai vir, o sentimento vai se fazer presente. E o que você vai fazer em relação a isso que vai diferenciar, que vai te levar para um caminho de mais ou vai te levar para um caminho de padrão continuado. E aí é interessante porque muitas pessoas falam, né? Putz, mas eu tenho uma dificuldade imensa no sentir. Como que fica isso? E aí eu te pergunto, como que foi o padrão como que foi a sua criação em relação a isso? Como que foi o padrão da sua família em relação às emoções? Principalmente em relação ao feminino, as mulheres que estão ligadas muito ao sentir, como que era isso na sua família? As mulheres tinham espaço, as mulheres conseguiam isso, ou elas altamente executoras, não tinha espaço nenhum para o sentir, para a sensibilidade, elas precisaram engolir muitas coisas, elas tiveram tempo para viver as suas perdas? Como que foi isso na sua família? Porque isso também é um padrão. A gente aprende, tudo a gente aprende. Então, 90% do que a gente tem de aprendizado, de crença, é do nosso ambiente, é do que vem de crença ancestral. Depois aí, os 10% é o que a gente vai colocando pra dentro e aí, escolhendo como que a gente escolhe colocar pra dentro, a gente olha pra trás e vê, pera, isso eu não preciso repetir. Isso eu já entendi que não precisa mais. Então, como que era isso pra vocês? Se você tem uma dificuldade de sentir imensa, provavelmente você vem de uma raiz ancestral também com muita desconexão do sentir. E isso era muito comum, né? Então, por exemplo, eu já não tinha consciência nenhuma, foi o que eu falei pra vocês, né? Eu não via minha mãe expressar sentimentos assim, de tristeza, né? Eu sempre falei, nossa, nada atinge. Que eu nunca vi ela ter uma expressão dela, sempre foi muito forte, né? A gente tava até conversando um dia
E ela perguntou pra mim se eu lembrava de alguma coisa nesse sentido. Eu falei que eu não lembrava. Não lembrava dela expressar sentimento nesse sentido de... Olha, eu não tô me sentindo muito bem, hoje eu tô triste, sabe? De nomear o que tava sentindo. Eu não tenho isso. Com a minha avó, muito menos. Minha avó, na realidade, era sempre muito brava, né? Portuguesona brava. Então, como eu, que tenho essa minha raiz ancestral, venho hoje e quero ter plena consciência disso, né? Consciência das minhas emoções, para parar de reagir à vida e sim tomar atitudes inteligentes e tudo mais, se eu não me implico nesse processo. Aí não. Porque se é um padrão continuado, até que eu chegue e fale, não, pera, deixa eu olhar para isso aqui, porque isso aqui virou um ponto em que se eu quero construir um relacionamento afetivo para o mais, eu preciso estar conectada com o meu sentir, para eu não agir impulsivamente, eu preciso olhar para isso. E aí eu desenvolvo isso. E foi o que aconteceu comigo, né? Então, eu fui desenvolver, ir atrás, né? Fiquei muito tempo aí, muito incomodada. Quer ver as terapeutas me incomodar, gente? Era falar pra mim o que eu tava sentindo em relação a isso. Eu juro que eu perdi uns 10 minutos. E a pessoa ainda tinha que ficar me cutucando. Porque não sabia reconhecer, não sabia falar, não sabia distinguir. E aí, com todo o processo que eu escolhi viver, com tudo que eu escolhi aprender, com tudo que eu escolhi colocar em prática, hoje eu já faço um pouquinho diferente com a minha filha. Hoje a minha filha consegue nomear sentimento. E eu consigo normalizar para ela o quanto que é normal sentir. Porque é absolutamente normal e humano. E tem gente que não se permite sentir porque não se quer colocar vulnerável. Também já estive nesse lugar. Aí a gente coloca uma armadura bem grande na frente do peito, se isola das pessoas, se sabota os nossos relacionamentos, sabota as grandes oportunidades que a vida coloca pra gente, né? Como experienciar, né? Porque o que acontece? Nós altamente controladoras, né? Vamos colocar ainda no meio em remissão, mas ainda assim em um processo, a gente quer tanto controlar para evitar sentir desconforto, que a gente não se coloca de forma vulnerável né, para a vida, vulnerável perante as pessoas, nos permitindo experienciar. A gente quer toda hora controlar, só que no controle não existe espaço. Não existe espaço. Se você quer controlar a vida o tempo inteiro, como é que a vida te surpreende? Porque você concorda que você não sabe de tudo, né? Você tá aqui tão humano, imperfeito, em processo evolutivo como todos nós, porque o perfeito já morreu. Já está consolidado. Então, estamos todos vivendo um processo humano em que, quando a gente se coloca vulnerável perante a vida no sentido de estou aqui para experienciar a vida. E sim, vai ter hora que vai ter desconforto. Vai ter hora que vai ter dor. E aí a gente volta lá em maio, né, na live que está gravada no perfil. O que é o sentir a dor e o que é ficar em sofrimento. Então, se você quer construir algo que vá para o mais, você precisa aprender a se colocar vulnerável. Como que você quer que um homem bem masculino te veja? Porque assim, a mulher, gente, ela é altamente conectada com o sentir. Né? O polo feminino nosso, ele é altamente conectado com o sentir. É que nós mulheres estamos mais desconectadas do nosso polo natural e mais conectadas ao nosso polo masculino, né? Nosso lado masculino do que no nosso feminino. Então a gente fica muito no racional, muito no fazer, muito no controle, muito no plano, muito na execução e não vem para nossa polaridade natural, que é a polaridade feminina, que é a polaridade do sentir. Então, que é a polaridade da espera, a polaridade da percepção das pequenas coisas, do bonito, da fé, né? Tudo que se vocês olharem muito bem para os relacionamentos lá, às vezes até a gente tem o conceito dos relacionamentos, né? O homem pode ser o pescoço não, o homem é a cabeça, mas a mulher é o pescoço. É uma condução, né? É um lidar diferente, né? Eu sempre falo, né? Que o masculino seria, digamos, algo muito mais assertivo, direto, e as emoções, o feminino é como a água, a gente vai com suavidade indo pela vida e a gente se desconecta disso. O que acontece com as mulheres hoje em dia? Elas estão extremamente cansadas, estressadas, raivosas e bravas. Porque nós estamos fora da nossa polaridade feminina, né? O tempo inteiro a gente tá no masculino, que é a nossa ferramenta, ao invés de ir para o feminino, que é a nossa polaridade natural, que é o sentir. Então, tá vendo como tá tudo conectado uma coisa na outra? Só que se eu, mulher, quero um homem altamente masculino, eu preciso estar na minha polaridade feminina.
Porque tudo se complementa. Então, eu preciso estar no feminino para que o outro ocupe o espaço do masculino, senão inverte. Se você quiser também ficar na inversão, tá tudo certo, cada um vê o que é bom para você, né? Para si. No meu caso, a minha busca é para que eu consiga, dentro do relacionamento afetivo, ficar na minha polaridade feminina e o homem fica com a dele. Para que eu não precise ficar exausta. Porque a gente já precisa aprender a receber também. Só que pra gente aprender a receber, a gente precisa se colocar vulnerável também. Então tá tudo muito interligado. Isso vem em um lugar, gente, de fortalecimento interno. A gente não tem controle de nada. Exatamente. A gente faz um gerenciamento. Ah, então aí deixa a vida me levar, a vida leva eu? Não, não é deixa a vida me levar, a vida leva eu. Você tem metas, você tem planos, você tem objetivo, você faz uma administração. Mas falar que você controla o tempo? Ah, não. Amanhã eu vou sair pra acampar porque não vai estar chovendo. Eu tenho absolutamente o controle. Vi lá no clima-tempo, vi não sei o que, não vai estar chovendo, não sei o que. Aí chove. E cadê o teu controle? Aí vem a frustração. Aí, né, vai vir a raiva, da raiva vai vir a frustração e uma outra gama de sentimentos que podem vir a partir disso. E quem é você nesse rolê? Quem é você quando as coisas acontecem? Aí você vai chutar a barraca ou você vai respirar bem fundo e falar, pois é, eu não contava com essa chuva. E agora? O que eu posso fazer? Posso remarcar? Será que existe uma outra forma de curtir o passeio? Então, tá vendo como isso se aplica, essa gestão emocional, esse gerenciamento emocional, a inteligência emocional, ela se aplica para a nossa vida como um todo, né? Mas no relacionamento afetivo, na medida em que eu tenho muita consciência disso, eu consigo, na medida, né, no desenrolar da relação, ter essa percepção do sentir, né, com essa minha polaridade feminina e levar esse relacionamento para o mais. Em um lugar de fortalecimento interno, em um lugar de inteireza e em um lugar de transbordar. Né? Porque se a gente tá nessa construção do relacionamento afetivo para o mais, eu preciso estar em mim. Eu preciso ter maturidade emocional. Eu preciso estar no meu lugar para que o outro venha e juntos a gente transborde. Certo, meus amores? Ficou claro? Me digam. Alguém tem pergunta? Que eu não quero que... Hoje eu sei que foi altamente cognitivo, né? A gente falou muito aí sobre conceitos, né? Sobre neurociências, até aspectos do nosso cérebro enquanto biológicos mesmo, né? Anatômicos. Então me contem, se vocês tiverem dúvidas, quiserem trazer percepção, alguma percepção. Isso a gente fala muito no lugar da rigidez, mas tem também quem se mergulhe nas emoções. Né? Como o nosso 97% do nosso cérebro fica aí dividido em reptiliano, né? Aquele luta ou fuga, ou só no emocional, tem também quem mergulhe nas emoções. E aí, como que a gente faz para poder sair disso? De novo, a gente pode usar a inteligência emocional a nosso favor, respirar fundo. E, gente, informação, toda emoção contém informação. Toda emoção contém informação. Gravem isso. Tudo que vem de nada, eu que agradeço por vocês estarem aqui comigo, gente. Eu estou falando de um lugar de muita amorosidade aqui pra vocês. Espero que esteja contribuindo, porque mudou o jogo pra mim. Tudo que eu trago aqui pra vocês, eu experiencio. E aí eu vou até contar, né? Eu tive uma situação há 15 dias atrás, e eu já falei, né? Eu sou altamente raivosa. Eu já tive uma situação há 15 dias atrás em que eu li uma mensagem e aquilo me despertou um sentimento de rejeição, né? Raiva e depois a rejeição muito forte. E a rejeição é o meu valor repelente principal. Então vocês imaginam o quanto precisa ter de gestão emocional diante disso. Porque estamos todos, absolutamente todos, aí vulneráveis a isso. Por mais que você queira ou não. Ah, não quero me colocar vulnerável à vida. Vai acontecer. A única coisa é que se você se coloca, você consegue aí, de repente, ter estratégias, assim como a inteligência emocional pode nos ensinar, de lidar com o desconforto quando ele aparece. Mas o desconforto vai aparecer. Uma hora ele vai aparecer. Né? E a beleza da vida é justamente isso, saber dançar com isso, né? Enfim, aí eu sei que eu li a mensagem, já disparou aquilo em mim, a emoção veio,
E eu já veio aquele ímpeto de responder. Eu consegui, no momento, sim, perceber, eu estou com muita raiva. E aí o pensamento veio, estou com muita raiva. Veio assim a emoção, da emoção. Já processei o pensamento, falei, estou sentindo muita raiva. Se eu fizer isso agora, qual que é o resultado positivo que vai vir disso? Isso vai me fazer, tem mais pró ou tem mais contra? Eu larguei o celular. Gente, eu tava numa cafeteria. Eu larguei o celular, parei, fiquei quieta, fechei o olho, fiquei assim, ó. De olho fechado, assim. Pra você ter uma ideia, porque a gente vem a parte toda nossa comportamental, né, da linguagem corporal. Eu fiz isso aqui, ó, na cafeteria. Imagina a pessoa que tava me olhando ali e falando, nossa, essa menina tá muito doida, essa menina, mas tô nem aí, pelo menos eu não fiz cagada. E aí eu fiz assim, fiquei assim, ó, respirando. E respirando, e respirando, e respirando, e respirando, até a hora que passou o ímpeto de reagir com raiva ao que tinha chego em mim. E aí eu consegui o quê? Fazer um gerenciamento da minha emoção e agir de forma inteligente. Moral da história, não deu caca, deu tudo certo. Então tá vendo como isso é importante? Se eu ainda não estivesse consciência do que é inteligência emocional, do que é emoção, do como é que o nosso corpo, né, o nosso cérebro age, do que é tudo isso, eu teria continuado reagindo. E aí eu teria falado, ia dar uma baita de uma briga, ia ser uma baita de uma situação que, enfim, ia ser um desenrolar. Eu já saberia o que ia acontecer. Então, na medida em que, se eu sei um padrão que não me leva para o mais e eu escolho ir para outro padrão, significa que eu vou ter que sim me implicar a isso. Vai sim vir a emoção, vai vir sim o valor atraente principal de vocês, mas vocês escolhem, mediante toda a informação nova que vocês têm, todo o conhecimento novo que vocês têm, fazer diferente. Que foi exatamente o que eu fiz. E aí tive uma outra situação também, tava numa conversa com uma pessoa, de novo, se meu valor repelente foi muito respirar fundo. Se o meu valor repelente é rejeição, gente, o que eu mais vou ter que trabalhar na minha vida é lidar com a rejeição de formas que ela não me domine, mas que, tá bom, rejeição, eu sei que você tá aqui, mas eu escolho fazer diferente. Você vai aparecer de qualquer jeito. Se nem Jesus Cristo agradou todo mundo, quem sou eu, mera mortal aqui, gente? Vou agradar. Então, ninguém agrada todo mundo, tá tudo certo. Tem gente que se conecta, tem gente que não se conecta. Já cheguei a ligar a live aqui, tinha só a minha mãe. Graças a Deus tinha a minha mãe. O sentimento de rejeição veio lá no fundo, veio batendo, mas eu sirvo a algo maior. Está além de mim, porque tudo isso já contribuiu muito com o meu processo. Eu continuo fazendo. E aí, olha aqui, que maravilha. Hoje temos aqui 8 pessoas e eu me sinto altamente agraciada com a presença de vocês. Porque tempo é vida. Então, se o meu valor principal repelente é a rejeição, isso vai aparecer repetidas vezes para ver como é que... praticamente um teste aí. Como é que você tá lidando com isso? De novo, em outra conversa. E aí, numa situação de relacionamento afetivo. Que a pessoa trouxe uma informação para mim, eu senti a rejeição na hora e o que era o meu padrão, né? De comportamento antes de fazer essa jornada toda, eu já ia virar e falar, quer saber então? Acabou então, você fica aí, acabou, já era, fica com o que é seu, eu fico com o que é meu, mas nem assim eu ia falar, né? Eu ia falar, meu irmão, acabou então, tá? Eu era nesse grau, tá, gente? A rejeição batia, eu batia em retirada, porque eu não tinha nenhuma inteligência emocional para lidar com rejeição, eu não tinha nenhuma inteligência emocional para lidar com a minha vulnerabilidade, eu não sabia lidar com vulnerabilidade. Eu só fugia da rejeição o tempo inteiro. Então a pessoa veio com uma informação, né, que me causou, me veio o sentimento da rejeição, me veio a rejeição. Eu simplesmente, ouvindo a pessoa falar, parei, respirei fundo, porque eu sabia. De novo, a respiração é uma ótima aliada de vocês. E por quê? Porque a respiração traz a gente para o nosso corpo, o nosso momento presente. 3 respiradas fundas, gente. Que vocês deem, já vai ativar todo o cérebro aí de vocês na parte racional, que é o que vocês precisam para não fazer caca. Então, foi exatamente o que eu fiz. E, de novo, quando a gente toma consciência, a gente tá nesse processo, as coisas vêm repetidas. Então,
Veio a emoção, veio a rejeição. Eu já sabia, se eu seguir o meu padrão antigo, eu vou virar para esse ser humano que tá aqui nessa relação comigo, virar e falar, olha, querido, então faz o seguinte, já que tá assim, você vai pro teu lado, eu vou pro meu. E depois eu ia me arrepender, porque eu saberia que eu poderia ter conversado com mais calma, ter feito um pouquinho diferente, quem sabe ter um futuro. Então eu respirei fundo, já tracei isso tudo na minha cabeça, porque esse era o meu padrão. Esse padrão me levou para todos os lugares que eu entrei buscando autoconhecimento, para o pensamento sistêmico, para tudo que eu uso como ferramenta para fazer diferente. Tudo que eu uso no meu processo que eu compartilho aqui com vocês. Então, eu já sabia tudo que ia acontecer. Falei, se eu agir no meu padrão, vai acontecer isso. Eu quero fazer diferente. Eu acredito que essa relação tem potencial. Veio o sentimento, veio a emoção, veio o sentimento, veio a rejeição. Eu respirei fundo e ao invés de... Faz o seguinte, meu irmão, cada um fica... Você fica com o que é seu, eu fico com o que é meu, você acabou por aqui, entendeu? Aí eu simplesmente... Me diz mais sobre isso? O que você quer dizer quando você fala isso? Me conta um pouquinho. Fomos conversando. E as coisas desenrolaram, conseguimos chegar no entendimento. Então, como isso tudo é muito poderoso, entendem? A gente tem sim o potencial para chegar onde a gente quer, mas a gente precisa se implicar no processo. Então, mais uma vez, meus amores, tudo que eu trouxe aqui para vocês agora não dá mais, exato, amor, mudar o mindset. E a gente já sabe, né, que tem pessoas que têm um mindset fixo, que é o que a gente chama, né, que aí é bem mais complicado conseguir mudar. E tem o mindset maleável, que são as pessoas que a gente tem geralmente essas soft skills, que traz a inteligência emocional, que está sempre implicada em aprender alguma coisa nova, está implicada em sentir vulnerabilidade, está implicada em sentir o desconforto que vem com a mudança. E exatamente, Graça, eu tive que suportar o meu sentir. Trabalhando a minha polaridade feminina, trabalhando toda a minha inteligência emocional, eu tive que suportar a sensação da rejeição, porque às vezes é uma sensação, não é um fato de realidade. Lembrando que a rejeição e o abandono é um padrão familiar, são histórias repetidas da minha ancestralidade. E eu hoje, com o que é meu, tomando as bênçãos do meu sistema, de olhos bem abertos, bem implicada no meu processo, eu escolho fazer diferente. E eu venho trazendo essa palavra para vocês o tempo inteiro. Escolha. É uma escolha. Hoje, é o que eu falei, né? Não dá mais para desver. Quem acompanhou aqui, essa live vai ficar gravada. É um monte de informação bacana. Então, poxa vida, eu já sei como é que meu cérebro funciona. Eu já sei os meus gatilhos, eu já sei quais são os meus valores atraentes, eu já sei quais são os meus valores repelentes. Você vai escolher continuar agindo num padrão repetido do seu sistema familiar, dos seus padrões de comportamento, que aí você vai pesar se tá te levando pro mais ou se tá te levando pro menos. Mas se você tá aqui, provavelmente você quer alguma mudança na sua vida, porque geralmente são os nossos desconfortos que nos levam pro mais, né? Dependendo da escolha. Ou você vai escolher, mesmo com desconforto, mesmo tendo que lidar com vulnerabilidade, mesmo sentindo algumas coisas que são desconfortáveis, sim, fazer diferente. É uma escolha. Mas olha só. Vocês têm uma realidade a favor de vocês, a realidade hoje, o presente. Lembra, a inteligência emocional e o sentir é sobre o hoje, é sobre o presente. Vocês estão vivos. Vocês estão vivos. Então, estando vivos, a gente consegue, né, com tudo isso que já chegou da nossa história, da nossa família, escolher um pouquinho diferente. Sabendo que, se você tem filhos, a gente tem responsabilidade geracional. Então, o que eu vivo hoje dentro da minha casa... As crianças são esponjas, elas vão levar para frente. Ou então, tudo que a gente faz hoje tem responsabilidade geracional para quem vem para frente. Então é tudo muito importante. Ficou claro, meus amores? Vamos ver aqui. O que vocês estão falando? Não agir na hora da raiva, é muito difícil. Exato, Carlinha, é difícil mesmo. E aí, de novo, lembra do estado de presença e da respiração. A respiração salva, gente, de fazer besteira. Aí eu vim contar, já contei 2 casos meus aqui pra vocês. Eu era a pessoa que mais reagia à vida. Meu irmão e minha mãe aí são testemunhas. Eu reagia, eu sentia a rejeição, eu sentia o abandono, ao invés de eu pensar de repente empaticamente,
pensar nas consequências das minhas palavras, pensar nas consequências das minhas atitudes, eu só reagia para me proteger. Então, tendo consciência de tudo isso, a gente consegue fazer diferente, mas tem que se implicar no processo e lidar com o desconforto, pagar o preço, né? Sempre tem um preço a ser pago. Tem que ter muito consideração para não agir com isso. Isso, gente, é realmente uma administração que a gente precisa fazer o tempo inteiro, porque o sentir é inerente do ser humano. E quanto mais inteligente a gente for em algo que é tão inerente à nossa condição humana, olha que bacana. E aí, se você tiver seus filhos, você consegue ensinar para eles algo diferente também. Consegue colocar, de repente, você pode não ser o resultado da mudança no seu sistema familiar, mas você pode ser uma pecinha ali que vai impulsionar para o mais. E isso já é muita coisa. Isso já é muita coisa. Certo? Ficou claro, meus amores? Contem pra mim se essa informação chegou bem pra vocês, se vocês têm alguma dúvida, que eu estou aqui a serviço, à disposição, pra gente trocar. Amanhã eu vou postar o pessoal gosta de passo a passo, né? Vou postar um passo a passo amanhã. Vai ficar lá no meu feed. Essa live também vai ficar no meu feed. Ainda bem que agora ela tem inteligência emocional. Ai, meu Deus. Ai, Lê. Fala sério, né? Graças a Deus a gente evolui, né? Porque não dá pra ficar reagindo à vida. A gente precisa realmente, se a gente quiser ir pra esse lugar a mais, né? Pra esse futuro, pra essa nova história, a gente precisa aprender tanta coisa que os nossos ancestrais, quem veio antes, não teve como, né? Não teve como. Eles fizeram o melhor que eles puderam com tudo que eles tinham, inclusive evitando sentir. Evitando, né? Mas porque assim, sentia, mas aí às vezes reagia com violência, reagia de forma de afastamento, né? Também que é uma reação ao abandono. Então, tudo isso são reações que veio de quem veio antes que não teve ferramenta, mas hoje você tem uma ferramenta, hoje você tem uma escolha. Hoje você tem essa live, hoje a gente tem aí livros, né? Tem vários conteúdos completamente disponíveis pra gente escolher fazer diferente. Certo, meus amores? Então, temos muito a aprender, usamos apenas 10% do nosso cérebro. E olhe lá, né, Lê? Se tiver muito bem utilizado. Tava falando pro pessoal aqui. Nosso cérebro racional fica 7%, corresponde ao nosso cérebro cortical, né? O nosso córtex, que é o centro executivo do nosso cérebro. O restante é emocional e ali a parte do sistema reptiliano, que é só age, luta ou fuga. É só isso. Então, olha só como é importante a gente trazer o centro racional do nosso cérebro, trazer a respiração, trazer a presença para esse caminhar aí com muito mais integridade, né? Que é o que a gente busca. Certo? Meu pai nunca demonstrou sentimentos. E como que era isso na sua família, né? Como é que ele aprendeu o sentir com os pais dele? Porque os nossos pais, gente, eles só nos dão o que eles receberam antes. Os nossos avós só dão aos nossos pais o que eles receberam antes dos pais deles. O rio corre para baixo. Seja positivamente, em bons exemplos. E aqui eu não estou colocando bons e maus na caixinha do o que serve e o que não serve, porque tudo serve, tudo está a serviço da história. O pensamento sistêmico, ele é amoral. Mas quando a gente coloca um olhar assim, de, por exemplo, meu pai não me deu carinho suficiente, tá, mas ele recebeu? Como foi isso? Não, veio de uma história de muita violência. Puxa vida. Ô mãe, tá rolando uma indireta aí pra você, hein? Entenderam, meus amores? Então, e aí, Carlinha, também olhar pra humanidade do seu pai, né? Que se ele nunca demonstrou, imagina o quanto de sentimento que esse homem não tem represado dentro do peito dele. E como isso não se expressa na realidade, né? A toda rigidez. Forte. Olha lá, olha, mãe, olha seu filho aí. Tá querendo mesada de novo. Saudade da mesada, Lê. Ai, meus amores, segue o Pix. Então é isso. Essa foi a nossa live de hoje. Semana que vem, se eu não me engano, falaremos sobre o dedo podre, o famoso dedo podre. E aí a gente vai desvendar um pouquinho que é isso, que ninguém tem dedo podre, gente. Não tem dedo podre, ninguém é para-raio de uma gente maluca. A gente só tá indisponível afetivamente. Exato.
Tá vendo, Carlinha, como isso é poderoso? E aí são os filhos que vão aos pais. Então, o que acontece? É você que expressa pra ele o seu sentimento. É o seu filho que expressa o sentimento pra ele. Eu tenho certeza que ele fica inundado de amor. Ele só não sabe lidar com isso porque não chegou antes pra ele. Gente, é sempre se puder escolher ser elo de entendimento e amor para as pessoas ao seu redor e para o seu sistema familiar, para quem vem depois, escolham. Mesmo lidando com o desconforto. De não saber o que significa isso. Eu também amo, Lê. Eu amo. Imagina, meus amores. Eu agradeço demais, eu honro demais o tempo de vocês escolherem estar aqui, né? Eu venho falar de um lugar de quem ama também estudar comportamento, né? Neurociências, que está implicado em um próprio processo, que tem me trazido resultados assim, que eu falo, gente. Eu tenho oportunidade. Eu tô tendo oportunidade de vivenciar algumas coisas da minha vida, né? O meu irmão tá aí pra dizer que se alguém me falasse há um ano atrás ou há 2 anos atrás que isso seria a realidade, eu jamais acreditaria. Então, se existe alguma dor, se existe algo que incomoda muito, vocês escolham fazer diferente, porque é possível. Escolham passar pelo processo, tá bom? Escolham ser elo de entendimento e amor. Escolham entrar no lugar de vocês. Tá bom? É uma delícia ser irmã dele, ô Ju, é uma delícia ser irmã dele, é uma delícia ser irmã do Felipe, é uma delícia ter irmãos, gente, né? A gente vai falar um dia sobre irmãos, porque a gente tem um elo profundo com nossos irmãos, é com quem a gente divide a nossa carga genética, eles têm aquilo que tem em nós, né? Quando a gente tem irmãos assim, eles carregam a mesma carga genética, a mesma ancestralidade que a nossa, então a gente entende na nossa alma o que a gente divide, isso é muito, muito forte, muito, muito forte. E a gente procura os nossos irmãos quando a gente nos nega pela vida, né? Então, muito obrigada, meus amores, pela presença de vocês. Eu honro demais vocês todos, as histórias de vocês, as dores de vocês, as dificuldades de vocês, o sistema de vocês. Eu me coloco aqui plenamente a serviço. A gente vai conversando, a gente vai trocando. E eu agradeço demais. Um beijo no coração, amo todos vocês têm um espaço especial no meu coração, minha família que tá aí, meu porto seguro, minha base, Lelê, mamãe, meus amigos queridos, muito obrigada pela presença e uma boa noite. Beijo, gente!